Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa e esse aqui é o canal Digite a Senha. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma série chamada The L Word Generation Q, que é simplesmente a continuação da série The L Word, que rolou entre 2004 e 2009. Teve 6 temporadas. Então, aguenta um pouquinho, se você não sabe do que eu tô falando, fica aí que eu vou explicar, roda a vinheta. Bom, galera, então falando sobre The L Word lá, primeiro tem que começar a falar sobre a primeira fase de The L Word, que foi entre 2004 e 2009. Então foram 6 temporadas, eu tenho que falar sobre a importância dessa série. Então, para começar, como eu disse, é uma série só sobre o mundo lésbico. Então é uma série LGBT, mas especificamente falando sobre a vida, a rotina, as questões de um grupo de amigas que são lésbicas. E isso simplesmente não existia. Aliás, não existe até hoje. A gente não tem em nenhum lugar uma série só sobre lésbicas, exceto The L Word. Então, quando essa série apareceu lá em 2004, e aí quando eu falo que foi lá em 2004, a gente tem que pensar também o que era 2004, como era, né? 2004 a gente não tinha facilidade de, enfim, a internet como nós temos agora, nem todo mundo tinha acesso à internet. Não estou falando que hoje todos têm, mas assim, é muito mais disseminado, não tem nem comparação. Naquela época a internet era uma coisa muito mais difícil. Então as pessoas não tinham acesso à internet. A gente não tinha uma grande quantidade de material LGBT como tem hoje, né? Então assim, hoje a gente tem muito mais séries, filmes, etc. falando sobre essa temática. Naquela época era bem mais restrito. Embora existia sim, mas era uma coisa bem mais restrita. Mas caraca, só sobre lésbica realmente é fantástico, assim, não tinha. Essa série, quando veio agora, ela voltou a ocupar um espaço que até hoje não foi preenchido. Então, quando The L Word encerrou lá em 2009, né, acabou com a sua 6ª temporada, né, ficou esse nicho aí que ninguém ocupou, na verdade. Então, é um marco, né? Então, é fantástico. Bom, e por que essa série é tão importante? Não é só porque ela é uma série lésbica, LGBT e tal. Mas é óbvio, né? Como a gente está falando de uma série LGBT, a gente está falando de uma série que vai falar principalmente sobre preconceito. Então, vai abordar as questões relacionadas a preconceito, mas não apenas em relação à sexualidade. A série, lá na primeira fase, já falava sobre uma série de questões. Então, falava sobre preconceito racial, relação interracial, teve personagem trans. Então a série trouxe muitas questões ao longo das 6 temporadas e que de fato são questões que são polêmicas. E essa nova geração, né, essa nova versão aí de The L Word vai também falar sobre muitas questões como essas que eu já citei, né? E outros que provavelmente vão aparecer e já apareceram nessa primeira temporada. Bom, mas para começar a situar, eu vou falar que tem 3 personagens que faziam parte da primeira versão, da primeira The L Word, que estão nessa agora. Então nós temos a Beth, a Alice e a Shane. Então essas 3 amigas, elas já estavam na primeira versão e elas retornam agora, continuando a história, cada uma em um momento de vida diferente, óbvio, porque já se passaram muitos anos, né, 10 anos. Então elas estão em outros momentos, né, da vida delas e elas retornam para essa história. É bem legal porque assim, eu achei muito interessante porque justamente essas personagens, e mais a Tina, que fazia a esposa da Beth, são personagens que eram as centrais da história, elas carregavam a história em si. Então, tendo, né, trazido novamente esses personagens para essa nova geração, eu acho que deu uma sustância, vamos dizer assim, uma liga bem bacana para essa nova temporada, para essa nova fase. Não vou falar temporada porque fica estranho. Então, elas trouxeram isso para essa nova fase. E tem personagens novas, obviamente. Então nós temos a Dani, a Sophie, a Finley, o Mika, ou Maika, não sei. Acho que é Mika mesmo. Que são personagens da nova geração, que seria essa geração Q, que aparece aí. Então eles estão nessa nova temporada, nessa nova fase, aliás. E vão acabar conhecendo e interagindo, enfim, se relacionando de alguma maneira com a galerinha que veio lá da primeira fase de The L Word. E aí fica bem legal. Uma coisa muito bacana é que, assim, como nós temos agora, vamos dizer assim, 2 gerações convivendo ali, então a geração que veio do The L Word original, já numa fase de vida totalmente diferente, né? Elas já estão ali
mulheres na fase dos 40, 50 anos, dependendo, mais ou menos isso. Então elas já estão numa outra fase de vida, né? Já estão estabelecidas nas suas carreiras, enfim, no relacionamento ou não. Mas elas estão já mulheres mais maduras, vivendo uma outra etapa da vida delas, enquanto essa nova geração que chega e se relaciona com elas é uma geração que está ali no início da vida, né? Aparentam ter 20 e poucos anos, então assim, ainda estão começando a construir a vida, né? Enfim, tendo seus sonhos, seus planos. E é muito legal ver essa interação desses dois grupos ali, né? Convivendo e trocando, etc. Bom, falando sobre as personagens, já que a gente está falando das antigas aí que vieram da outra fase, uma coisa que já me deixou chocada de cara foi a evolução da Shane. Então a Shane é uma personagem que lá na primeira fase ela era a personagem pegadora, né? Então assim, ela sempre teve esse estereótipo de ser um pouco mais masculinizada e tal. E ela tinha essa característica de ser uma personagem que, né, saía com todo mundo, pegava todo mundo e não se apegava a ninguém. Então era uma coisa assim, apegadora, destruidora de corações. Então essa era a Shane lá do passado. E eu achei muito bacana que a Shane dessa nova fase ser uma pessoa assim que amadureceu nesse sentido, né? Então agora ela já tá numa outra fase da vida dela. Agora ela é casada com uma personagem que aparece depois, que é a Kiara, que aliás, né, muito legal, assim, tanto a personagem que, enfim, consegue ter um relacionamento muito bacana com a Shane. Então, assim, é muito legal ver isso, assim, enquanto que ela amadureceu, tá em outra fase da vida, agora tem, né, um casamento, enfim, não é mais aquela garota pegadora que, né, ela era na outra etapa. É bem legal também ver a Alice, né, que agora também já tem um programa de TV dela, né, com toda uma equipe trabalhando com ela. Inclusive, ela trabalha com essa nova geração, então tanto a Sophie quanto a Finny trabalham com ela no programa, né? Estão ali assessorando ela, ajudando a realizar o programa. Então, assim, tem essa interação delas no trabalho. E a Alice, ela tá vivendo também uma outra fase da vida sentimental. Agora ela é casada com uma mulher que tem 2 filhos. Então, 2 filhos de um outro relacionamento, né? Então, a gente vê a Alice entrando nesse novo mundo da maternidade, né? Por consequência, vamos dizer assim. Tendo que lidar com a rotina de conviver com crianças, de levar para a escola, etc e tal. Bem, e a Alice nessa história aí de estar convivendo nessa família, nessa nova família que ela entra, né, e ela passa a fazer parte, aparecem questões aí que, enfim, a série vai trabalhar ao longo da primeira temporada, mas o que eu posso dizer? Bom, a princípio, como eu falei, essa mulher dela tinha já, né, 2 filhos de um outro relacionamento com uma outra mulher, que é a Didi. Só que eu imaginei, basicamente, que a série ia trabalhar a dificuldade que seria de lidar com, né, o ex do relacionamento ali, que tem os filhos também, né, a questão da guarda compartilhada com essa ex. Eu achei que seria por aí, né, trabalhar como que seria, né, complicado lidar com essa situação, principalmente quando aparentemente essa ex ela não queria terminar o relacionamento, então existia um desejo da outra parte de continuar. Eu achei que a série ia trabalhar por esse lado. Porém, a série faz uma outra coisa, né? Eles resolveram, além de começar a falar sobre isso, e a gente percebe que tem momentos de tensão, né, bem grande em relação a isso, elas acabam evoluindo isso daí, indo para um trisal. Então, assim, do nada, você vê a Alice se aproximando da Didi, né, tendo um relacionamento até melhor do que a esposa dela, que é a ex da Didi. A esposa dela, se não me engano, é a Natalie, não sei se estou falando errado o nome, mas enfim. E aí você fica, gente, o que está acontecendo ali? Você fica, né, como elas estão se aproximando, e daí você percebe que realmente o negócio caminha e vai para um trisal. Bom, eu achei bacana abordar esse tipo de relacionamento, que a gente sabe que existe, e é bacana porque a série ela tenta relatar, né, todas as realidades, as possibilidades dentro desse mundo LGBT, enfim, e falando sobre várias outras questões, como eu disse, também polêmicas, mas eu achei que, sei lá, não curti muito, né, opinião minha, assim, eu não curti muito porque eu achei que tava tão bacana a Alice com a mulher dela ali e tal,
E ficou muito claro que aquilo não ia dar certo, porque óbvio que, né, a mulher dela e a ex já tem uma história, toda uma bagagem, uma carga, e que aquilo não ia ser igual, né? Não ia ser uma relação equilibrada, né? Porque já tem uma outra história, já tem um relacionamento anterior ali. É diferente de quando você tem né, você imagina assim, um trisal que, né, as pessoas vão, mesmo que já tenha um casal ali antes, mas não nesse tipo de situação, com uma separação, filhos. Enfim, eu achei que aquilo ali de cara, quando eu vi, eu falei assim, gente, isso não vai dar certo. E de fato não deu, né? Quem acompanhou aí viu que não deu certo isso aí. Quando chega lá na frente, essa história não vai adiante exatamente por conta dessa carga. Mas estava óbvio no início que ia ser uma coisa complicada, tá? E aí eu fiquei um pouco triste com isso, né? Porque começa a construir uma história e aí do nada a história, né, sai dos eixos e aí volta, enfim. É uma loucura. A gente sabe que, óbvio, que a vida é assim, mas a gente que tá acompanhando a série fica com aquele desejo de ver o casal dando certo até o final, enfim, né, superando as suas questões. Então eu fiquei com um pouquinho, né, assim, não curti muito isso. Bom, mas enfim, teve a história da Alice e agora falando da história da Beth. Gente, a história da Beth, assim, quando elas terminaram a primeira fase, a Beth estava casada com a Tina, né? Se eu não tô louca, eu lembro muito bem do final das duas juntas. E aí o que acontece é que nessa nova fase a Beth e a Tina se separaram. Você vê já a vida da Beth rolando ali, ela sozinha e ela criando a filha delas, a Andy, que é aquele bebezinho que a gente viu lá na primeira fase e tal, que agora é uma adolescente que tem, né, já 16 anos, se eu não estou enganada. E aí você vê que elas se separaram. E aí eu fiquei um pouco triste com isso. Era um casal muito bacana que tinha na primeira fase, então você ficava naquela esperança de que elas teriam continuado, mas aí você vê que não. Aí eu fiquei um pouco triste com isso, porém, chega lá na frente e a Tina aparece, do nada, assim. Uma situação lá com a Beth muito tensa, Beth agora sendo candidata à prefeitura, né, entrando no mundo da política, rolando várias tensões e de repente Tina aparece. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, a Tina voltou, vai dar tudo certo, elas vão voltar e tal, vão se acertar, mas aí a Tina tem um relacionamento, tá noiva, vai casar. Eu fiquei muito chateada com isso. Mas, enfim, acontece. Porém, se eu posso falar aqui, eu tenho ainda a sensação de que isso vai mudar na próxima temporada, porque sim, terá uma nova temporada, já tá certo, vai ter uma segunda temporada. Pelo que eu li por aí, vai ter a segunda temporada de Dirty World Generation Q. Bom, então assim, nós estamos vendo aí várias histórias acontecendo, né? Tem que falar um pouquinho também sobre a Dani e a Sophie, como eu disse, são da nova geração e elas são um casal que é um casal que no início é muito fofo, né? Eu gostei muito desse casal, achei assim a vibe delas muito maneira. Aliás, já que eu tô falando de vibe, eu tenho que falar sobre esse, como é que fala? Esse condomínio que elas moram, né? No caso, a Sophie, junto com o Mika, que é o homem trans, que eu acabei não falando, eu acho. Talvez eu tenha citado o nome. Enfim, eu achei bem legal, assim, aquela vibe do condomínio, porque me lembrou aquele Crônicas de São Francisco, que também tem essa vibe do condomínio. A galera mora naquele condomínio ali. E eu achei bem legal essa vibe do condomínio, onde até o Mika conhece, né, o seu amor, o seu affair. Então achei isso bem bacana. Bem, falando sobre elas duas, assim, um casal que começa muito bem. Então, assim, tem as questões dela, como eu falei, vai passar por questões complicadas. Por exemplo, o fato de que existe uma diferença socioeconômica entre elas que é bem grande. Então tem lá a Dani, que é filha de um empresário, dono de uma indústria farmacêutica, né? Então ela tem um padrão de vida, um padrão socioeconômico que é bem diferente do da Sophie, que já é uma pessoa que a gente vê que é mais humilde, é uma mulher negra, né? Enfim, tem toda uma história lá dela, mas que tem uma família muito bacana, que acompanha e ajuda, e que não tem preconceito, mas do lado da Dani tem, sim, a questão do pai, que a gente percebe claramente que ele não aceita o relacionamento delas, né? Ele fica o tempo inteiro, na verdade, minando esse relacionamento, que é uma coisa muito chata.
E, enfim, ele parece assim que vai aceitar, mas não aceita, né? Ele dá a sensação de que tá tudo bem, mas daqui a pouco ele já vem com outra coisa que é muito chato. E aí eu via que a Dani, que é a filha dele, né, assim, sempre tendo embate com o pai por conta disso. Não só pela questão do relacionamento, mas até por questão profissional e tal. Mas, assim, é complicado porque chega um determinado momento que eu acho que tudo isso que o pai vai fazendo, vai minando a relação, acaba realmente causando um distanciamento entre elas. Porque a Dani fica entre o pai e, né, a namorada. Então é bem complicado isso. E a outra questão é que, assim, eu achei a Dani muito... Assim, eu gostei muito dela, como eu falei, por lutar pelo que ela quer e tal, por ter essa coragem de enfrentar o pai sobre todas essas questões, mas também eu percebi ela muito, assim, principalmente em um determinado ponto lá, quando ela vai trabalhar com a Beth na campanha dela, ela acaba ficando muito centrada nela mesma e esquece do namorado. Então você vê que a Sophie acaba sendo uma coisa assim, quase que um detalhe na vida dela, e ela vai seguindo, vivendo a vida dela, e, enfim, imaginando, pensando coisas, mas não, aquele amor que parecia ter no início não fica muito evidente assim no final. Eu, pelo menos, achei isso. Tem a sensação de que isso daí não vai dar certo, porque, né, você já vai vendo que a Sophie acaba se aproximando da Finny, que elas acabam se relacionando. Isso, novamente, é uma coisa que eu não achei legal a série ter colocado. Acho que ficou uma coisa complicada, assim. Como eu falei, já tem essa história da série, né, tá sempre fazendo isso, assim, o casal não segue até o final na história. Muitas vezes não segue nem uma temporada inteira, no meio da temporada já se separa. E aí acontecem essas coisas, eu achei isso muito chato, até porque foi esse relacionamento da Sophie e da Finny. A Finny era amiga das duas, né? Claro que mais próxima da Sophie, mas também era amiga da Dani, via o relacionamento delas ali. Então achei que isso ficou meio forçado, assim, meio estranho. Mas enfim, tá lá, aconteceu e tal. E já que a gente tá falando da Finny, a Finny é a personagem que eu imaginava que ia ocupar o lugar da Shane. Então, assim, a Shane eu falei que era pegadora, descolada e tal. E a Finny, bem no início, parece assim, né? Ela tem essa coisa muito extrovertida, muito, né, brincalhona e tal, descolada, pá. E aí eu fiquei pensando que ela seria como a Shane, mas aí você vê que não. Ela, pelo contrário, tem nada de pegadora, tem nada disso. Ela é super fofa, até bobona, assim. Então, aquela pessoinha que se apaixona. Assim, ao longo da temporada você vai vendo, né, como que ela é sensível. E, tadinha, ela se mete nas roubadas emocionais, lá, sentimentais, se dá mal. A gente não esperava isso no início. Eu acho que ninguém esperava isso no início, porque parecia muito que ela seria como a Shane, assim, aquela destruidora de corações. Mas, no fundo, ela que tem o coraçãozinho dela vira e mexe destruído, tadinha. Né? O coraçãozinho partido toda hora. Então, assim, ela é muito fofa, né? Achei, assim, conforme vai evoluindo o personagem, você vai entendendo o quanto ela é sensível e vendo todos os problemas dela emocionais que são óbvios, né, do relacionamento com a família. Em um dado momento fica muito claro isso, aí você vai vendo o quanto que ela é fofinha e tal. Então você vê que não tem nada a ver, ela não tem nada a ver mesmo com a Shane. Exceto que ela foi morar um tempo na casa da Shane, mas fora isso, nada a ver de personalidade, né? Zero conexão. Então, assim, eu achei, enfim, muito legal a série. Como eu falei, também tem o Mika, que é o homem trans. Tem também a Andy, que é a filha da Beth e da Tina, que, como eu disse, é uma adolescente agora de 16 anos, e ela também está se descobrindo. Então ela tem ali uma namoradinha que ela passa muito tempo ali nessa primeira temporada como amiga, sem saber se a garota gostava dela ou não, até sem ter certeza do que ela sentia. Então isso é bem bacana ver, assim, essa descoberta dela, né? Ou seja, é a próxima geração aí chegando. Então isso aí é muito bonitinho. Sobre a série toda em si, que eu posso falar que, primeiro, adorei o fato de que voltou. Eu acho que nunca tinha que ter parado. Mentira, eu acho que foi bom ter dado esse tempo, porque imagina, senão hoje em dia teria quantas temporadas, né, sabe? Ia ser tipo Grey's Anatomy, assim, 20 não sei quantas temporadas, 15 temporadas, sei lá. Ia ser muita coisa, mas, enfim, tô feliz que voltou a série, achei fantástico. Como eu disse, essas coisas dos casais que vão se alternando e terminando, e as coisas estranhas que acontecem,
Isso eu não curto muito, mas eu não sei se é porque eles têm que trabalhar a série com os personagens que já existem, então acaba mexendo uma peça aqui, outra ali, para não ter que entrar muitos outros personagens na história, não sei se é isso. Mas isso é uma coisa que me irrita um pouquinho, eu não curto muito isso. Eu preferia que realmente as coisas caminhassem com uma ordem mais certa, assim, tá? Mas enfim, acontece, e na vida as coisas acontecem também, né? Enfim, os casais se separam, outros se formam, as coisas vão mudando, as pessoas mudam. Então, realmente, na vida isso acontece. E sobre a questão da representatividade, né? Como eu falei, tem outras séries com essa temática LGBT, mas não nenhuma série especificamente só sobre lésbicas, então isso é uma coisa marcante na série. E eu achei muito legal essa interação das gerações, da geração antiga com a nova. Eu achei muito bacana essa vibe. Achei muito bacana as questões, né, de preconceito e tal que são abordadas. Eu achei que foi bem legal ter colocado, né, pessoas de outras etnias. Então, assim, né, a questão do negro, Mika, que é asiático, que aparece aí. Então, acaba passando talvez por outras histórias. Uma coisa que eu não falei, que eu lembrei agora, né? Aparece a personagem que é a Tess, se eu não estou falando errado, é esse o nome, que simplesmente é vivido pelo ator que fazia Sense8, e que é uma série que eu fiquei muito triste de ter acabado, e caramba, ele aparece agora, né? Ela aparece agora nessa série sendo uma empregada da Shane no bar, que a Shane compra um bar. Então, assim, achei muito bacana também. Foi o mesmo choque que eu tive quando eu vi a Tina aparecendo assim. Aí aparece também essa querida que fazia Sense8. Então, nossa, fiquei muito, muito feliz com isso. E acho que poderia dar um pouquinho mais de espaço para ela na história. Talvez tenha na segunda temporada. Nessa primeira ficou uma coisinha assim, indo devagar. Eu achei que ia aparecer mais na história, e tem esperança de que na próxima temporada tenha mais espaço para ela, né, que se integre mais ao grupo, aos grupos, enfim, não sei, mas tenho esperanças que isso vai acontecer. Mas para mim foi realmente uma surpresa, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, quase que abri um champanhe assim para comemorar. Aliás, por que aconteceu isso com Sense8, gente? Série maravilhosa. Por que foi cancelada, meu Deus? Não sei. Mas enfim, para com isso, volta. Então, gente, basicamente é isso. Essas foram as minhas impressões sobre The World. E, enfim, vamos esperar a nova temporada, a segunda temporada, para ver o que vai acontecer. Né? Esses casais que estão se desfazendo, se refazendo, se fazendo de novo, enfim. Vamos aguardar os próximos episódios para saber o que vai acontecer. Bom, e não esquece de deixar o like aqui se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Então é isso, e até a próxima. Tchau!